Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 22 de março de 2024, finalzinho de uma manhã de sexta-feira, portanto, estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para compartilhar com os senhores e senhoras de forma gratuita. Desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Para quem está chegando agora e não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal é 3D, ou seja, 3 dimensões, pois no bojo das respectivas grades do respectivo canal, em que pese você tenha a ímpar oportunidade de diariamente assistir vídeos aulas versando sobre as mais diversas ramificações do direito constitucional, notadamente no que aduz as matérias, relevantes matérias que vêm sendo deliberadas e pacificadas, por que não dizer deliberada diretamente pelo STJ e o Supremo Tribunal Federal, acerca do direito de saúde, direito à previdência, direito às obrigações, direito de propriedade, direito trabalhista, direito empresarial, direito público de quem faz um concurso público, quem tem direito subjetivo, líquido certo, direito de quem compra um imóvel financiado pelo Banco do Brasil, Caixa e demais instituições financeiras, sobretudo quem compra veículo também financiado pelos bancos e demais instituições financeiras. Não à toa, já tem aí no presente canal publicado diversos vídeos versando sobre o julgamento da ADI 5941 do Supremo Tribunal Federal, que permitiram medidas atípicas, ou seja, no caso de devedores, quanto mais, ou seja, no bojo das respectivas ações de execução, o STF permitiram ano passado, na verdade não foram propriamente o Supremo que permitiram, apenas referendar aquilo que havia sido aprovado pelo novo CPC de 2015, ou seja, no Código de Processo Civil, cuja a autoria fora do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência, Luiz Fux. Foi um grande protagonista da última reforma do CPC, mas no bojo da ADI e sucessivamente no bojo do recurso extraordinário de 160 631, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, referendaram as inteiras o procedimento adotado no artigo 139 do CPC, que permite medidas atípicas, a ponto até de permitir suspensão de CNH, de passaporte e até o direito de participar em concurso público de eventuais devedores. E no bojo do recurso extraordinário 860.631, em que pese o Supremo Tribunal Federal referendar as inteiras a Lei 9.514/97, ainda do governo de Fernando Henrique Cardoso, que também vem permitindo desde então que os bancos, notadamente Caixa Econômica, Banco do Brasil, que são os mais conhecidos em ofertar e fazer financiamento de imóvel. O fato é que, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarara ipsilis, ou seja, constitucional, a Lei 9.514/97, em que pese, ninguém pode reclamar e dizer que não vai cumprir, dada a medida, pois os bancos estão ipsilis autorizados a reaver ou tomar imóvel financiado de inadimplentes, independentemente de ter que acionar a justiça ou ter eventual ordem judicial. E por via reflexa, no finalzinho também do ano passado, o Congresso Nacional deliberara acerca do marco das garantias. É um projeto do PT, ou seja, do atual presidente Lula, que tinha por norte ou por objetivo exatamente proporcionar segurança jurídica para os banqueiros ofertar financiamento com taxa de juros menores, mas na prática acabou, por via reflexa, prejudicando consumidores e trabalhadores, por que não dizer a classe média, quem paga imposto nesse país. Esse país diz muito que pobre ontem mesmo vi, acho que foi hoje pela manhã,
o, o faturamento exorbitante da União, notadamente no mês de fevereiro, e a arrecadação de impostos federais. Mas o fato é que o marco das garantias também estenderam este pensamento, né, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de permitir que os bancos tomem imóveis de pessoas devedoras. Por via reflexa, o marco da garantia também estenderam para os financiamentos de veículos, ou seja, as clássicas ações de busca e apreensão. Mas, no blog do presente canal, em que pese, temos também aqui videoaulas versando sobre filosofia, neurociência. Recentemente, no decorrer da semana passada, publiquei um vídeo falando da Neuralink, que é uma empresa criada pelo bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é uma empresa que constrói, uma das pioneiras em construção que na verdade os pioneiros são os chineses e japoneses dessa temática, mas Elon Musk é dono da Tesla, que é uma empresa, uma fábrica de veículos elétricos e também de bateria, e dono também da Neuralink, que é uma empresa que fora criada pelo bilionário Elon Musk, com o objetivo de desenvolver tecnologia de interface, com o objetivo de implantar chip na mente humana, como fora recentemente há quase um mês divulgado que a Neuralink implantou pelo chip no cérebro humano, com o objetivo de criar uma espécie de interface entre o cérebro do homem e a máquina, com o objetivo de beneficiar pessoas portadoras de doenças degenerativas, bem como as clássicas doenças neurológicas. E aí estamos a falar da neurociência. Mas no presente canal falo também nos mais diversos vídeos de filosofia, de estoicismo, do niilismo, dos protagonistas do ateísmo, bem como Marx, Freud, Nietzsche e Schopenhauer. Falamos também aqui da escola materialista, do antropocentrismo, do teocentrismo. Falamos de diversas temáticas da filosofia, da neurociência e da ciência, até mesmo da geopolítica. Razão pela qual dou as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, a todos que estão chegando agora, desde já agradecendo pelos novos inscritos ao presente canal, que também pode ser acessado tanto por Sabina Advocacia News, como também pela nova denominação, qual seja Pórtico Jurídico News, certo? Tanto para acessar como Sabina Advocacia News, como Pórtico Jurídico News, que você também terá acesso da mesma forma. Mas hoje iremos compartilhar e falar um pouco acerca de um número que em tese é considerado como perfeito, que é o número 7. Razão pela qual criei o presente título, abre aspas, porque você deve mentalizar no número 7 à luz da lei da atração, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas de todos os tempos, qual seja, William Shakespeare. Para quem certa feita, novidade em dizer, existia o céu, entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa filosofia imagina. Quando falo nisso, me vem à mente o Blaise Pascal, um filósofo, poeta francês, protagonista da teoria teoria da probabilidade, mas Blaise Pascal também é conhecido com a frase, abre aspas, o coração tem razão que até a razão desconfia. Mas Blaise Pascal ficara transcendentalmente conhecido mais ainda quando mesmo disse, se dirigindo para diversos ateus pelo viés teísta e ateísta da época, dizia que o homem que não crê em Deus, o homem que crê em Deus, se em tese Deus não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés, aquele que não crê, no caso os ateus, pelo viés teísta e ateísta,
se Deus eventualmente existir, o prejuízo dos medos serão incalculáveis. Somente com base nessa premissa, Blaise Pascal entrara para o livro da vida do Todo-Poderoso e passara a viver eternamente na memória dos vivos, como também defendia um dos maiores oradores de Roma, qual seja Cícero, quando ele disse que a maneira de os mortos continuarem a viver é exatamente na memória dos vivos, e também fora objeto de um vídeo aula que eu fiz aí, o que você deve fazer para continuar a viver na memória dos vivos e entrar no livro da vida do Todo-Poderoso. Mas quando estamos a falar, ou falarmos de Shakespeare, considerado um dos maiores poetas e dramaturgos do mundo, Shakespeare também, certa feita, não olvidara, na ocasião em que fora literalmente instado a falar da existência ou não de Deus, dizer o que entendia acerca de dada temática, a ponto de dizer que entendia e acreditava existir um ser supremo, por lógico que Shakespeare estava se dirigindo ao Todo-Poderoso. Abaixo desse ser supremo estavam os anjos, abaixo dos anjos as nuvens, abaixo das nuvens a terra, abaixo da terra o homem, abaixo do homem a flora, abaixo da flora a fauna e abaixo da fauna os minerais, dentre eles o ouro, o mais precioso. Foram exatamente com essas palavras que Shakespeare denotara a existência do Todo-Poderoso nessa hierarquia. Razão pela qual, antes de adentrar propriamente para o pano de fundo onde mete na presente temática, dou as boas-vindas aos novos inscritos, agradecendo a todos, pedindo para que você que já se inscreveu no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo aula, aperte o sininho para ser avisado acerca dos próximos vídeos que irei postar, que não serão poucos. Dê o seu like e também, se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, o difícil é errar. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, e somente nesse pórtico de entrada já vai com 12 minutos e 43 segundos, inicio dizendo que falarmos do número 7, objeto do título, objeto do nosso estudo de hoje, não é tarefa fácil. Exatamente porque o número 7, sob a perspectiva da matemática, da trigonometria, ele não é considerado um número perfeito. E porque muitos filósofos, muitos intelectuais, muitos místicos, como Pitágoras, como Epimênides, como físico Nikola Tesla, ao longo da história da humanidade, não ouvidaram em chamar de perfeito. Explico, e como sempre a resposta é de fácil alcance. Pitágoras, certa feita, quando estava a falar sobre o número 7, o mesmo disse que o número 7, não obstante sob a perspectiva da matemática não ser perfeito, ao revés, não poderia olvidar o ponto, contudo, de admiti-lo e reconhecê-lo como perfeito, em razão de o número 7 ser o produto ou resultado da soma do 4, que representa os 4 elementos da natureza, qual seja a água, a terra, o ar e o fogo, com o 3, que representa a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, ou seja, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. Para quem tem dificuldade de entender a Trindade, existe uma maneira de você entender a Trindade, ou seja, ver Deus em 3 dimensões, por 2 perspectivas apenas. Primeiro porque ele desceu a primeira vez lá no Jardim do Éden, quando apareceram para criar Adão e Eva. Depois, ele veio pela segunda vez, na qualidade de servo e cordeiro, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, para, por meio dos 7
das 7 gotas de sangue que ele jorrara primeiro no jardim Getsêmani, onde ele nomeara 3 vigias, quais sejam Pedro, Simão, Tiago e João, foram orar pela primeira vez. Quando voltaram, encontraram os 3 vigias dormindo. Volta para orar novamente no jardim Getsêmani, e quando retorna, encontra os vigias, a saber, Tiago, João e Pedro dormindo. Que vigias? Estavam sonhando. Pedro e Simão sonhando que iria negar o seu Senhor, a saber, Cristo Jesus, por 3 vezes. Tiago sonhando que iria escrever um dos livros da nova e eterna aliança, qual seja o livro que ele diz que a fé divorciada de razão, que a fé não pode ser como as ondas do mar, flutuante, ela tem que ser fervorosa. E Tiago também é pedagógico quando diz que descumprir apenas um dispositivo da lei de Deus também nos coloca na condição de pecador. E para além disso, Tiago também é pedagógico quando diz que não devemos apenas cumprir a lei de Deus, mas também a lei dos homens. E Jesus dera exemplo por meio da parábola: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Naquela ocasião em que os fariseus, por meio de mais uma de suas manifestas pegadinhas, perguntaram a Jesus o que ele entendia acerca de pagar ou não imposto ao governo de César. Ele disse: pega a moeda, o que tem estampado na moeda? E o fariseu disse: César. E ele disse: então dê a César o que é de César. César quer o que? Imposto? Dê o imposto para ele. E dê a Deus o que é de Deus, que é fé, amor, devoção, gratidão, e etc. Mas outra maneira de você entender a Trindade é exatamente pensar num ovo, um ovo de galinha. O ovo de galinha, ele tem 3 partes. Mas antes de entrar na história do ovo de galinha, para concluir o primeiro exemplo de você entender Deus em 3 dimensões, que eu disse: primeiro ele desceu no jardim do Éden, depois Cristo Jesus se esvaziou do trono de Deus, se fez homem, servo, se fez homem na pessoa de Cristo para ser o nosso Redentor, e sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Depois que ele é alçado à cruz, se faz maldito para não fazer bendito, e após a sua inefável ressurreição no 3º dia, ele desce pela 3ª vez por meio do poder do Espírito Santo na casa onde ele jorra labareda de fogo e faz com que todos os discípulos, a Maria que estava ali, começassem a suar línguas estrangeiras, representando os 500 testemunhos que tinham fora daquele cenáculo, que era o lugar onde Jesus se encontrava com seus discípulos. Esta foi a primeira vinda do Todo-Poderoso em 3 dimensões. E outra maneira de você entender Deus em 3 dimensões, ou seja, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, é você vê o ovo de galinha. O ovo de galinha ele tem 3 partes, ou seja, a casca, a clara e a gema. E isso não o torna em 3 pessoas. Fácil assim. Dito isto, inicio dizendo que Pitágoras entendia que, não obstante o número 7, sob a perspectiva da matemática, não ser perfeito, mas ele entendia que o mesmo era perfeito exatamente por ser fruto ou produto da soma de 4 com 3, que o 4 representa exatamente os 4 elementos da natureza, a saber, a água, a terra, o ar e o fogo, cuja a água representa a parte biológica, e existem muitas teologias, muitas filosofias que apontam que a água sempre existiu, ou existira, a ponto de dizer que quando a água morre, nasce a terra, quando a terra morre, nasce o ar, e quando o ar morre, nasce o fogo. Mas a água representa a parte biológica, a terra representa a parte física e química, o ar representa a mente,
e a alma do ser humano sob a perspectiva teológica e o fogo representa a parte espiritual, o verdadeiro Espírito de Deus. Mas por que devemos mentalizar o número 7? Primeiro porque 7 foram o número de dias que Deus criara os céus e a terra. E aí os judeus chamam esse sétimo dia de Shabatá, a festa dos judeus, uma das Páscoas comemorada pelos judeus. Inclusive começaram aí logo após a quarta-feira de cinza, que dá início para a Igreja Católica a Quaresma, e os judeus iniciam também nesse período, que representa exatamente os 40 dias que Moisés passara no deserto orando, e por via reflexo na nova e eterna aliança, representa os 40 dias também que Jesus, repetindo esse gesto, esse mesmo ato de Moisés, passa 40 dias e 40 noites. E aí é o que parte integrante e simboliza a clássica Quaresma que estamos dentro, até a Páscoa, que dá início com o fim do Carnaval, notadamente com a quarta-feira de cinza se estendendo até a Páscoa. E aí, Deus, no início, diz: haja luz. Dando a entender que a luz foi o primeiro objeto criado por Deus, pois a água já existira. E ele termina toda a obra, objeto de sua criação, no sexto dia, e batiza o sétimo dia para descansar. E é esta a primeira razão pela qual o número 7 é considerado perfeito. É um número que representa o equilíbrio, a espiritualidade, a estabilidade, o equilíbrio, a inteligência emocional, como defendem os estoicos. A inteligência emocional, a sabedoria, o espírito de resiliência e empatia, sob essa perspectiva teológica em primeiro momento. E os judeus comemoram o sábado, ou seja, o sétimo dia, como Shabatá. 7 também é sagrado porque representa os 7 dias da semana. Para além disso, 7 representa os 7 sacramentos da Igreja Católica, bem como o batismo, confirmação, eucaristia, matrimônio, ordenação, unção aos enfermos e o outro que não vem a mente. Mas são os 7, utilizados apenas pela Igreja Católica. 7 também são os 7 dons do poder do Espírito Santo, qual seja ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Senhor. Veja a importância desse número 7. Não à toa é considerado por Pitágoras, que era um místico, filósofo, matemático, como um número perfeito, como Epimênides, que vivia há 500 anos de Cristo, e diversos outros protagonistas da teologia cristã. Mas 7 também representa aliança feita por Deus, entre Deus e Abraão, que se estende a todos nós, no sentido de dizer para Abraão, quando ele estava notadamente em Arã, pois a cidade natal de Abraão é exatamente Ur, mas quando Deus aparece para Abraão, ele estava em Arã, e diz: abandone todo o seu aparentar e vades. Ele não disse que ele fosse para Canaã. Vades, que no caminho eu vou dando passo a passo, exatamente com o propósito de ensinar Abraão e de construir a fé de Abraão, que era até então pagão, de forma gradativa. E o lugar que Deus usa para construir a nossa fé de forma gradativa é o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, onde Deus usa uma espécie de secura espiritual, que é o momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, para nos ensinar e nos possibilitar a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, aprender a superá-los. E para além disso, temos a ímpar oportunidade de escrevermos
os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam, se exaltam, serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco hoje e sempre. Amém. Salmo 91, da lavra do eminente rei Davi, que se dirigia ao Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, dos céus e do inferno. É assim que o rei Davi se dirigia para o Todo-Poderoso. Pois o Satanás só age quando Deus permite. Exemplo, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é muito injustiçado na cronologia bíblica. Muita gente acha que ele foi um grande traidor. Mas eu já escrevi um vídeo, está publicado aí, que eu digo que falo da injustiça de Judas Iscariotes, João Batista, que é considerado um dos maiores profetas, para isso que talvez falar, se não demete aqueles que pensam sentido contrário, exatamente em razão de João Batista ter sido o último profeta do Antigo Testamento e o novo da nova e eterna aliança, quando começaram a anunciar e preparar a vinda de Jesus pela primeira vez, na qualidade de servo e cordeiro, no lombo do jumento, filho de jumenta, que eram os animais que eram utilizados por todos os reis da época. O rei Davi tinha um, e ele coroou seu filho, sucessor de Israel, a saber, rei Salomão, no lombo do jumento, a jumenta de propriedade do rei Davi. Grande rei Salomão e grande rei Davi. O rei Davi, em que pese, queria construir o primeiro templo de Israel, mas o Todo-Poderoso disse: não, você já tem muito sangue nas mãos, em razão das guerras que você duelara em meu nome. Quem irá construir o primeiro templo será o seu filho, a saber, o rei Salomão. O rei Salomão constrói o primeiro templo. O rei Salomão somente fizeram um pedido para o Todo-Poderoso, não obstante estar diante do Todo-Poderoso, ele poderia pedir tudo, mas só pediram por sabedoria para o mesmo poder governar sobre Israel. E diante de humilde pedido, que o rei Salomão poderia pedir tudo ao Todo-Poderoso, dinheiro, poder, Deus, para além de tornar o rei Salomão dos 10 reis de Israel, não à toa o mesmo governara por expressivo sobre Israel, por expressivo 40 anos, compreendido no período de 931 a 971. Mas o rei Salomão, não obstante ter pedido apenas por sabedoria para governar sobre Israel, para além de Deus tornar um dos 10 reis mais importantes de Israel, tornou também um dos homens mais sábios e ricos de sua época. Razão pela qual o rei Salomão casou-se com 700 princesas, princesas todas ricas, e à medida em que o rei Salomão ia casando-se com essas mulheres, 700 princesas todas ricas, ia agregando a riqueza dela para o seu reinado. E para além disso, o rei Salomão achou pouco, também conseguira 300 concubinas, somando um total de 1000 mulheres. E essa foi exatamente a razão pela qual o rei Salomão começara a se desviar daquilo que refletia a vontade e propósito de Deus. Mas o rei Salomão escreve 3 livros. Primeiro, Cântico ou Cantares, que ele retrata a nossa primeira vida, que é essa vida ideológica que todos nós temos. Escreve o segundo livro, a saber, Provérbios, que é um verdadeiro arcabouço sob a perspectiva ética, moral e jurídica de como as pessoas devem se comportar na sociedade. Rei Salomão escreve o terceiro livro, a saber, Eclesiastes, no sentido de dizer: tudo passa, tudo é ilusão. E o que me conforma é eliminar a certeza de poder contar com o Todo-Poderoso. E é exatamente nesse ponto que existe a grande diferença entre o homem que crê e o que não crê, como defendia Blaise Pascal. Pois o rei Salomão fizera tudo que todos os ateus fazem na primeira e segunda fase. O que o diferencia dos ateus é só a terceira fase, que os ateus, quando chegam na terceira fase, não creem no Todo-Poderoso, e o rei Salomão crê. Ele diz: o que me consola, quando chega na terceira idade, no livro Eclesiastes,
ela me dá a certeza de saber que doravante posso contar com o todo-poderoso Senhor dos Exércitos de anjos no terceiro céu. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcances do número 7, tido como perfeito para Epimenes, 500 anos de Cristo, para Paulo de Tarso, para Pitágoras. Mas o número 7 também representa os 7 países integrantes do Emirado Árabe. 7. Será que é à toa? 7 também representa as 7 estátuas, os 7 arcos da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Cada arco daquele representa os 7 oceanos em um primeiro momento, e os outros 7 representam os 7 continentes. As 25 janelas da Estátua da Liberdade representam as 25 joias dos Estados Unidos. E o interessante é que a Estátua da Liberdade foi construída pelos franceses em comemoração aos 100 anos da independência dos Estados Unidos de 1776, com a independência das 13 colônias que literalmente dependente do Reino Unido. E na ocasião que os Estados Unidos completaram na época 100 anos de dado evento, dada a libertação, a França fez um acordo com os Estados Unidos para os Estados Unidos construir o pórtico, o pedestal daquela estátua, e eles iriam construir a própria estátua. Levaram mais de um ano para construir, mais de um ano para transportar de navio. Fantástica nessa história, mas existe o 7 lá, a simbologia do 7, que são os 7 arcos na cabeça dela, que representam os 7 oceanos e os 7 continentes. Sete foram também 7 gotas de sangue que Cristo Jesus jorrara na cruz. Ou seja, a primeira gota que Cristo Jesus jorrara antes de morrer foi no jardim Getsêmani, onde ele chorou ou chorara lágrimas de sangue. Naquele período em que ele orava por 3 vezes no jardim Getsêmani, que deixaram os 3 vigias, ou seja, Pedro, Simão, Tiago Pedro, Simão, Tiago e João, ele estava se dirigindo para o Todo-Poderoso, pedindo para ele libertar daquele cálice. Ele estava por antecipação, porque ele era Deus, não obstante ele estar encarnado como um humano igual a nós, mas ele era Deus, e será, hoje e sempre. Ele é o alfa e o ômega, o seu primeiro e o último, início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre, amém. E ele estava sentindo por antecipação que ia sofrer na cruz. E aí começaram a jorrar a primeira lágrima de sangue para começar a remir ou pagar o preço do pecado capital lá que Adão e Eva cometeram no jardim do Éden. Um jardim para o homem cometer o pecado, a saber, o jardim do Éden, e outro jardim para Cristo Jesus começar a remir o preço pelo nosso pecado. Por isso que a estátua da liberdade chama-se da redenção, o Redentor, remontando essa passagem. Mas naquele momento ele começa a suar sangue e chorar lágrimas de sangue. Aí a gente vai para a literatura médica e a gente vê que esse fenômeno é chamado hematidose, que é o período em que o homem é acometido com tanto medo, sensação de medo, de angústia, avassaladora, a ponto de romper os vasos sanguíneos e você suar, transpirar suor de sangue e as lágrimas também de sangue. Foi o que Cristo Jesus sentira quando ele orava por 3 vezes no jardim Getsêmani, onde fica hoje a antiga cidade do rei Davi, onde tem o Monte Moriá, onde tem o Domo da Rocha, que fora construído pelo califa da época com 100 moedas de dinar. E quem não sabe, moeda de dinar é considerada a moeda mais valiosa do mundo.
Muitos pensam que é o euro e o dólar, não. Só para ter ideia, o dinar do Kuwait vale 4 vezes mais do que o dólar, porque é exatamente cotada com o barril de petróleo que eles só pedem para a Venezuela. Mas Cristo Jesus derramara a sua primeira lágrima de sangue no jardim de Getsemane. E as outras 6 na cruz, na coroa, na cabeça, no peito, nos braços, nos pés, nas pernas, etc. Você vendo aí o 7. Mas 7 também foram as outras palavras que Cristo Jesus falaram na cruz. Me reservo aqui dizer apenas a última que ele disse: Pai, ele não sabe o que fazem. Veio, portanto, que o tamanho do esvaziamento de Cristo Jesus na cruz, que se fez maldito para nos fazer bendito, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. E é exatamente com base nesse esvaziamento que devemos nos espelhar na mente de Cristo, para quando nos depararmos com os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, sobretudo até quando somos perseguidos, injustiçados, humilhados, ter esse dom do esvaziamento para evitar o mal maior. Se todo homem de poder, que tem poder, fizesse isso, como o Vladimir Zelensky da Ucrânia, ele teria, se tivesse pensado no bem da humanidade, de seu povo e na rigidez de seu país, ele teria evitado o mal maior, que era o início da guerra. Bem como Putin, que se reelegeram agora com mais de 87% do voto. Mas essa passagem da cruz de Cristo Jesus, onde ele fala 7 palavras, e dentre elas ele diz: Pai, ele não sabe o que fazem. Exatamente fazendo menção à ignorância. Nietzsche, certa feita, não novidade em dizer que nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento: as culturas, o hábito, o vício e a ignorância, cuja ignorância em que pese sobre a perspectiva filosófica e teológica, portanto, é arquê ou causa-mãe responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. Sete são também as 7 cartas escatológicas que Cristo Jesus, quando abriu o terceiro céu para o apóstolo João, pedira para João escrever. 7 anjos do Apocalipse, que fica ordinariamente ou atualmente localizado no interior da Turquia. Dentre elas, Laodiceia só reprimenda e Filadélfia só elogios. Ato contínuo, dando a entender que Filadélfia, com efeito, deve ser um modelo de igreja que Cristo Jesus deseja para cada um de nós. Entenda-se como Filadélfia, entenda-se como igreja. Pedro Simão, aquela rocha que certa feita Cristo Jesus, novidade, chamada de rocha, onde ele iria edificar a sua igreja. Quando Cristo Jesus chama Pedro Simão de rocha, em tese ele não está dizendo que ele deveria ser abate da igreja, mas a própria igreja, ou seja, Pedro Simão representa a nossa ignorância, a nossa miserável natureza humana de pecador. Quando confessa, acaba de se confessar, já está pecando, porque peca-se por ação, por pensamento, por omissão. Vejo, portanto, que a importância de mentalizarmos nesse número 7. 7 cartas escatológicas dirigidas aos 7 anjos da Igreja Católica, da Igreja, 7 anjos do Apocalipse, que se encontra localizado hoje no interior da Turquia. Mas 7 foram também o número de espirros que o profeta Eliseu, para quem não sabe, Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. Deus deu poder para Elias. Elias foi um profeta, um dos mais importantes. Também há muitas correntes dominantes teológicas que defendem que eles, juntamente com Moisés, serão as duas testemunhas do Deus do Senhor ou do tribunal de Cristo. Pois lá, salvo engano, no artigo 47 do último livro escatológico da Bíblia, não obstante
fazer menção ao nome de Elias e Moisés, mas ele dá as características de tudo, indica que Elias e Moisés serão as duas testemunhas do dia do Senhor, do tribunal de Cristo. Mas Elias pregara no deserto, exclusivamente no deserto, chegaram na casa da viúva, encontraram o filho da viúva ipsilício morto, a viúva quase sem comida, e ele multiplica a jarra de azeite da viúva e ressuscita o filho da viúva. Ele prega no deserto sob o comando de Deus. Deus dá poder para ele abrir o rio Jordão. Depois o seu sucessor, saber Eliseu, que diversamente de Elias veio pregar exclusivamente na área urbana. E aí Deus também dera poder para Eliseu abrir o rio Jordão, assim como lá na frente também dera poder para o sucessor de Moisés abrir o rio Jordão para a travessia, logo após os 40 anos de peregrinação no deserto do Egito, uma travessia do Mar Vermelho. Mas Eliseu foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais fizeram milagre em nome de Deus. Dentre eles, curar, ressuscitar o filho de Sulamita, que era uma das ex-mulheres do rei Salomão, com 7 espirros. Criara também o profeta Eliseu, em que pese, também curara a lepra do general da Síria, saber, Naamã, com 7 mergulhos no rio Jordão. Olha o número 7, a importância. A importância transcendental do número 7. 7 é o número de arco-íris. 7 é o número das cores do arco-íris, que simboliza a sagrada aliança entre Abraão, Deus e Abraão. Quando Deus prometera dar o primeiro filho de Abraão, qual seja Isaac, que é fruto e objeto da promessa, e torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam tão numerosos como os grãos de areia na terra e no destino do céu. E hoje, em que pese, Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas promessas e palavras, tornou Abraão patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, qual seja o cristianismo, cujo número de adeptos, em que pese, gira em torno de 2,5 bilhões no mundo. A segunda do ranking, qual seja o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões. E as estatísticas e prognósticos, em que pese, apontam que até isso do ano de 2050, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira, não obstante mais antigo, remota, qual seja o judaísmo, com cerca de 13 milhões de judeus, hebreus ou semitas, cuja maioria, em que pese, reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde está sendo duelada uma guerra de titãs, exatamente motivado por essas 3 maiores religiões do mundo, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, notadamente desde o último dia 7 de outubro do ano passado, onde já mataram milhares e milhares de pessoas de um lado e do outro. Veio, portanto, a importância do número 7 para a teologia cristã, para a teologia, para a filosofia e demais religiões. O número 7 é considerado também perfeito porque, segundo a neurociência, segundo a medicina, a literatura médica, diz que é exatamente de 7 em 7 anos que nossos órgãos vão mudando de fase. De 0 a 7, criança, de 7 a 12. Não é à toa que 12 anos, sob o aspecto jurídico, a criança vai até 12. De forma que de 7 em 7 é que nosso organismo, nossos órgãos vão amadurecendo e mudando de fase. Vejam, portanto, o quão importante é o número 7 para a cronologia bíblica e para esse nosso
existencialismo. Afinal de contas, não somos seres humanos que estamos aqui para viver uma experiência espiritual. E sim o contrário, somos seres espirituais que estamos aqui para viver uma experiência humana. Razão pela qual devemos diariamente fazermos o maior esforço possível para enriquecermos a nossa espiritualidade. Lembra da parábola entre Lázaro e o rico, que Deus certa feita disse que era mais fácil um camelo entrar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu? Por lógico que cabe dois comentários. Deus não estava falando do buraco, buraco de uma agulha de costura, e sim do antigo buraco das agulhas, que era uma espécie de ponto alfandegário, onde se cobrava imposto, e lá existia uma portinha que era tão pequena que metaforicamente era impossível um camelo, dado o seu tamanho, passar naquela portinha. E o segundo comentário que se faz extremamente necessário fazer essa passagem da parábola entre Lázaro e o rico é que Deus nunca fora contra alguém ser rico. E sim, se fosse o rei Salomão, Deus não teria tornado um homem, para além de mais sábio de sua época, também um homem mais rico, mais poderoso. O que Deus diz é que o homem não pode colocar em primeiro lugar o dinheiro. Tem que ter uma função social. Como eu escrevi um vídeo, a verdadeira função, qual a função social do dinheiro e do poder. E aí me vem à mente aqui um dos magnatas do aço, de idos de 1900, a saber, Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do aço, da indústria do aço norte-americano de 1900, contrataram Napoleão Hill, jovem Napoleão Hill na época, para viajar o mundo, entrevistar milhares e milhares de pessoas de sucesso e não sucesso, para ele desenvolver uma filosofia que até então não havia, nem a universidade tinha desenvolvido, para ensinar como as pessoas serem felizes e terem sucesso. Pois, segundo o respectivo empresário, ou seja, Andrew Carnegie, ele entendia que a universidade, elas são meras reprodutoras de conceitos pré-existentes. E é isso. Me vem à mente aqui um grande norte-americano que escreveu um livro, A Tirania do Mérito, a ponto de criticar os sistemas norte-americanos, notadamente o sistema democrático que elegeram o ex-presidente Trump, que está agora tentando se reeleger. Tem vídeos aí falando da tirania do mérito. Recomendo. Mas Andrew Carnegie defendia, por meio de Napoleão Hill, que o homem que só faz o que quer não terá sucesso, o homem que só faz o que quer, e também não terá sucesso as pessoas que só fazem o que os outros querem. Ou seja, remontando a ideia do meio, ou seja, de Buda, defendido por Buda, a teoria do Zen, de grande Siddhartha Gautama, que é defendida também pelos históricos, notadamente pela pessoa do imperador Marco Aurélio, considerado o maior imperador de Roma, e o filósofo Sêneca, contemporâneo de Jesus, de Nero, de Calígula e de Paulo de Tarso. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil falarmos e delimitarmos com tons de alcance do número 7, e porque Pitágoras, Sêneca e Epimênides entendiam que, não obstante o mesmo, sob a perspectiva matemática não ser perfeito,
ele entendia ser perfeito exatamente porque é fruto do produto de quatro, que são os quatro elementos da natureza, com três, que significa a trindade, que é ver Deus em três dimensões. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos o verdadeiro contorno do número 7 e por que devemos darmos importância ao mesmo e mentalizarmos no mesmo. Jamie Allen, um poeta filósofo britânico, ficara conhecido e entrara para a história com a frase, abre aspas, somos o que pensamos, fecha aspas. Ou seja, remontando a lei da atração. E por falar em lei da atração, automaticamente me vem à mente um grande protagonista e muito pouco valorizado, a saber, Nikola Tesla, um sérvio, considerado um dos grandes protagonistas da energia elétrica, notadamente no período em que os Estados Unidos passaram pela expansão urbana e precisava de uma energia eficiente e segura. Na época existia o grande físico, a qual seja Thomas Edison, o americano Thomas Edison, desenvolvera um período em que os Estados Unidos demandavam de uma tecnologia para a produção de energia em produção e transmissão de energia em grande escala. Entra em ação o grande cientista, pai da criador da lâmpada elétrica, qual seja Thomas Edison. E Thomas Edison desenvolve um projeto para a produção de energia com base na tecnologia contínua. Não obstante, dada a tecnologia ser segura, não ter risco em tese de explodir, ela não tinha eficiência de transmitir energia a grande distância como os Estados Unidos demandaram naquele momento de expansão urbana. E aí é onde entra em ação a figura de do sérvio Nikola Tesla, por meio da sua tecnologia de motores, de criação de motor alternado. Nikola Tesla cria em ruptura ao sistema de Thomas Edison, que era com base na tecnologia motores, com base na tecnologia contínua, que não obstante ser mais seguro, não ter em tese risco de explodir, mas ela não tinha capacidade de transmitir energia a grande distância, como os Estados Unidos dependiam e demandavam naquele período de expansão urbana. E aí entra em ação o sérvio Nikola Tesla por meio da sua tecnologia de criação de motores alternados. Mas Nikola Tesla, em que pese, também é um dos grandes protagonistas da lei da atração, muito desconhecido por muita gente, muito pouco valorado. Nikola Tesla, certa feita, disse, não somente falar do número 7, da importância do mesmo, sobre tudo que já falamos até o presente momento, como também dava muita importância ao segredo por trás do número 3, 6 e 9, que será objeto do nosso próximo vídeo. Razão pela qual convido você que chegou até aqui para se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, para não perder esse próximo vídeo também que irei fazer sobre o número 3, 6 e 9. Mas quando falamos da importância e por que o número 7 deve ser um número perfeito, também me vem à mente aqui a antropologia, teocentrismo. Quem não sabe, o teocentrismo é que coloca Deus no centro do universo, que deve ser sempre. Mas a maçonaria não pensa assim. A maçonaria, com base no antropocentrismo e no humanismo, coloca o homem no centro do universo, dizendo que o homem é aquilo que ele faz, que ele pensa. E sob essa perspectiva, em tese, ela não está de toda errada. Quando recorremos a Romanos 12, 2, da palavra de Paulo de Tarso,
que foi aquele que, de algoz de Cristo Jesus, passaram a ser o homem mais importante da nova e eterna aliança, ao escrever mais de 50% do Novo Testamento, da carta, epístolas ou carta de Romanos a Filemon. E Paulo de Tarso em Romanos 12 é pedagógico, quando diz: não vos amoldais ao padrão deste mundo, buscai, pois, se renovar por meio da sua mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sob essa perspectiva, e somando com o que diz João 8:22, muito citado pelo ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, que muitos o chamam de mito, João fora pedagógico quando diz: buscais a verdade, e a verdade vos libertará. E quando Romanos, por meio de Paulo de Tarso 12:2, diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ato contínuo, nos remetendo para essa ideia do antropocentrismo e do humanismo, sobretudo pelo que defendia o filósofo e poeta britânico, ou seja, Jamie Allen, que disse que somos aquilo que pensamos. A clássica lei da atração. Mas quando viajamos para os cientistas norte-americanos, notadamente aqueles protagonistas e criador do acelerador de partículas, observamos algo fantástico. Os cientistas, por meio do acelerador de partículas, certa feita, começaram a manipular átomos, que até então era considerado sob a perspectiva da física, da química, o menor elemento do universo, a menor partícula. E aí, quando os cientistas norte-americanos, por meio do acelerador de partículas, começam a manipular átomos A, B, C, etc., ato contínuo, ele fica surpreso, fica impressionado com o que vê, o resultado que obtém. Os cientistas observaram, por meio da manipulação dos átomos A, B, C e D, que não obstante eles estarem manipulando apenas o átomo A, eles, ato contínuo, observaram que o átomo B, C, D, etc., reagiam como se manipulado estivesse. Ato contínuo, remontando essa ideia de que tudo que pensamos, tudo que fazemos, está ligado, de alguma forma, em algum ponto do universo. Pasme-se. Existe uma brilhante e transcendental teoria chamada teoria de Fermi, que também já foi objeto de um vídeo aula que eu falei sobre uma fala do diretor da NASA, saber, Bill Nelson, que na época estava em viagem na Argentina, que ele disse que iria fazer uma declaração sobre um comentário do Pentágono, do parlamento americano, que vinha criticando o Pentágono por estar escondendo OVNIs, ou seja, objetos voadores não identificados, e OVNIs, ou seja, vida alienígena fora do planeta. E aí essa teoria de Fermi, ela defende exatamente o seguinte: é uma teoria que diz que se Deus, essa teoria de Fermi defende duas correntes, no sentido de entender existir seres ano-luz mais inteligentes, mais sábios e mais evoluídos do que os humanos. E em razão de determinadas inteligências existirem, ela jamais, se ela realmente de fato, para a corrente que defende que ela existe, elas jamais irão se manifestar, pois nós humanos, dada a nossa miserável natureza humana, não temos a menor capacidade de compreendê-las. E aí eu citei dois exemplos, da formiga e da pulga, cujo exemplo da formiga, que é os cientistas norte-americanos pegaram um copo igual esse aqui,
colocar numa pulga daquela de pé, e colocar dentro do recipiente e observar que ela começava a pular acima da superfície. Em determinado momento, eles tamparam a superfície, como eu estou tampando aqui a superfície desse copo, e deram um tempo, depois tiraram aquela tampa. E observaram que a pulga continuou a pular como se a tampa ainda estivesse ali, ou seja, comprovando a limitação daquela pulga. Por via reflexa, a teoria de Fermi diz exatamente isso. Se em tese existir seres, vidas, mais inteligentes e avançadas do que a nossa, humana, fatalmente elas nunca irão se revelar, dada a nossa incapacidade de compreendê-las. Por via reflexa, a experiência da formiga é aquela que você imagina uma floresta amazônica, existe uma floresta, e a floresta foi desmatada e construída uma ponte. Ao passar do tempo, a formiga que vivia na floresta não teve a capacidade de compreender que ali não é mais o seu habitat. Ali agora é uma edificação de concreto. Mas dada a sua incapacidade de compreender, dada a mudança, ela é limitada. E por via reflexo também, né, você começa a entender o que quer dizer o paradoxo de Fermi. Remontando essa ideia da lei da atração, sobretudo essa ideia de que não estamos só no mundo. Meados do ano passado, os cientistas publicaram um estudo referendando as inteiras uma tese defendida por um cientista da NASA, Carl Sagan, quando ele gerenciava uma missão da NASA, notadamente na sonda Voyager 1, que estava orbitando, não sei se era o Sol ou a Lua, ele deu um tino e deu um comando para virar a sonda para a Terra. E ficou ipsilício impressionado quando viu o quão pequeníssimos somos, ou seja, ele ficou impressionado quando viu a Terra sob a perspectiva do espaço e batizou de pequeno pontinho pálido azul, a ponto de dizer que estamos literalmente abandonados no espaço e não tem ninguém olhando para nós. E aí, recentemente foram publicados um trabalho referendando essa tese de Carl Sagan, no sentido de dizer que somos feitos 97% de poeira estelar. Foi comprovado aí cientificamente. Veja aqui. E essa é a razão pela qual, com base na lei da atração, com base em tudo que já fora dito até o presente momento, reitero as inteiras que não existe nada que pensamos, que agimos, o que fazemos, o que deixamos de fazer, que de alguma forma não esteja conectado a algum ponto do universo. Razão pela qual finalizo para este estudo temático, no sentido de dizer que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, como defende Paulo de Tarso em Romanos 12:2, combinado com João 8:32, que devemos buscarmos a verdade, e a verdade só será possível por meio de estudo, pesquisa e extensão, sobretudo por meio da melhor amiga do saber, qual seja a filosofia. Razão pela qual finalizo o estudo temático, no sentido de dizer que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos, nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se gostaram do presente vídeo aula, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar. Convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Sinta vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante. Até a próxima e fique com Deus.